Olá a todos, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos gravando mais um vídeo para o canal Nosso Foco é Jesus. E o tema de hoje é um tema muito polêmico, mas é uma polêmica que é verdadeira, da cantora Aimee, né, que cantou uma música, uma letra, com uma voz, com uma afinação angelical, e aquela letra ela repercutiu muito no meio evangélico do Brasil. Inclusive, ainda há pouco eu estava escutando o hino dela. Eu sou músico, a gente tem conhecimento nessa área da música, e eu nunca vi uma voz tão linda, uma voz tão maravilhosa, assim no meio evangélico, igual desta jovem que estava cantando esta música. Eu não sei se eu não estou equivocado, não sei se é Aimee ou Aimee, né? Eu não sei como é que se pronuncia, porque eu não fico muito indo atrás dessas coisas, mas automaticamente a plataforma do YouTube recomenda. Então eu parei para assistir este vídeo e vamos comentar sobre essa questão, né? O meu ponto de vista sobre esta moça que virou até alvo de muitas críticas, inclusive por líderes religiosos influentes na sociedade evangélica brasileira. Primeira coisa, eu vou ler uma palavra porque eu sempre gosto de ler a Bíblia. Aliás, gosto de falar de tal assunto com embasamento na palavra de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6 e versículo 26: Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mais uma vez, né? Jesus aqui ele aplica um ai, ou seja, ai de mim, ou ai de você, ou ai de todos aqueles que são bem falados, que são admirados, que são aplaudidos, que são consideráveis à sociedade, sabe? Pessoas que arrastam multidões, que são bem faladas. Jesus ele dá um ai para essas pessoas, mas ele dá uma bem-aventurança quando nós somos mal falados, quando nós somos injuriados, quando nós somos caluniados. Ele dá uma bem-aventurança para aquele que é pobre aos olhos do mundo, para aquele que vive no anonimato. Jesus então ele dá esses requisitos a uma pessoa que vive em um patamar excluído da sociedade, tanto evangélica quanto secular. Porque nós sabemos, eu já fui nesse meio, eu graças a Deus consegui me libertar desse sistema gospel brasileiro, evangélico brasileiro. Não vou generalizar, existem algumas igrejas no Brasil que levam a sério, mas são pouquíssimas, são muito raros. Eu tenho contatos aqui com pessoas crentes, até com mulheres que são ministras do evangelho, que são santas mulheres de Deus, pessoas de Deus. Tem sim bastante servo fiel, mas a maioria estão corrompidas, a maioria estão... E diante disso, o foco deste assunto é esta moça, esta jovem que impactou, que mexeu com a estrutura do inferno, que está impregnado dentro das igrejas. E o que está acontecendo? Pastores de renome, que são amados pelo público, aonde eles vão arrastam multidões, pastores que estão milionários por causa do evangelho, que estão vivendo com os dízimos da igreja, que estão ostentando riquezas e glórias aqui nesta terra, se sentiram ofendidos e atacados. E qual é a minha opinião sobre a letra desta música? A minha opinião é que esta moça ela merece um Oscar. Não estou idolatrando ela, mas eu nunca vi na história do Brasil alguém com tanta coragem chegar numa mídia nacional e impor uma letra de música que fale tanta verdade. E já teve gente que interpretou esta música que ela está atacando a igreja, que ela está impondo ideologia marxista, que ela está impondo ideologia de esquerda, sendo que a letra ela fala uma grande realidade. Uma letra que denuncia o que está acontecendo no meio
evangélico. Ou seja, essa letra, ela se resume numa só frase, que é o nome da música, se eu não estou equivocado. É o Evangelho dos Fariseus. E é isso que acontece. Evangelho dos Fariseus. Eles pregam contra o dinheiro, mas amam o dinheiro. Então nós vemos que essa letra, ela se encaixa num patamar de uma realidade muito fora de série. Porque, no caso, as igrejas estão contaminadas. E nisso nós vemos que ela está sendo atacada de uma forma severa. E eu poderia até citar nomes de pastores que estão se levantando. Só que por uma questão de ética eu não vou citar. Porque, para não gerar aqui um problema aqui. Mas enquanto muitos criticam, enquanto muitos impõem as suas opiniões, defendendo o sistema, eu, na verdade, no meu ponto de vista, a letra desta música, ela fala mais do que a realidade, certo? Enquanto as ovelhas estão gemendo, pagando aluguel, passando necessidade, e eles, no bem bom, desfrutando de uma vida de gozo e de ostentação aqui na terra. E qual é a palavra de Jesus para esses pastores? Qual é a palavra que o Senhor direciona? Na verdade, os fariseus, eles eram líderes, bem de vida, amantes do dinheiro, eram bem vistos, tinham fama, eram aplaudidos pelo povo. Mas Jesus, ele olha para eles e diz assim: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. E é o que acontece. Eles não terão galardão. Vou falar aqui, eles não terão galardão, nem salvação, porque o reino deles é aqui, a recompensa deles é aqui. Então, esta moça, ela apenas cantou a verdade. Ela apenas falou em forma de cântico o que muitos não teriam coragem de falar no púlpito das igrejas. E eu tenho experiência disso, porque eu já fui perseguido, já fui confrontado. Eu já vi líderes, um líder dando soco na mesa, com fúria, confrontando aquilo que eu achava, que eu pensava a respeito do sistema. E, na verdade, é assim que está acontecendo. Os pastores confrontam, demonizam tudo, lançam pedra de cima do púlpito. O microfone é uma arma poderosa na mão deles para manipular, para meter medo, para ferir as ovelhas até com palavras. Mas quando eles são confrontados, eles ficam enfurecidos. Eles ficam com muita raiva, com muita gana. Então é exatamente isso que está acontecendo. Uma simples letra de música, porque a melodia da música é simples. A melodia da música tem aproximadamente 2 notas, pelo que eu escutei ali. E no meio dessas 2 notas musicais ali, da melodia da música, ela fez uma letra. E a letra ali era simples. Muito simples. E na verdade, Deus age no simples. Deus age nas pequenas coisas. E esta letra que ela fez, uma letra simples, uma melodia simples, ela repercutiu uma nação inteira. Repercutiu. E vai despertar muita gente. E a minha oração e o meu desejo é que esse sistema venha cair. E que a igreja volte para a prática de um evangelho genuíno. Porque existe um provérbio. Ele não é bíblico, mas as frases, elas fazem muito sentido e gera uma atmosfera de realidade. E que frase é essa? Na igreja de Atos, todos nós conhecemos a história de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos se uniam junto com os irmãos, as pessoas vinham, depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e todos os bens eram repartidos. E nisso se formou uma frase, que na igreja de Atos, a igreja dividia os bens e ajuntava as pessoas. Só que na igreja contemporânea, na igreja moderna, a igreja o que ela faz? Ela junta bens e divide as pessoas. Então é isso que acontece. E é exatamente isso o que esta moça estava cantando. Então nós vemos aqui que é o sistema se repetindo. O mesmo espírito que agia no meio religioso é o que age no meio de hoje, que é uma verdadeira hipocrisia.
uma hipocrisia muito grande da parte dos líderes, né? Eles não vivem o que pregam, eles pregam contra a ganância, pregam contra a corrupção, mas eles são corruptos, são gananciosos, nunca se fartam, e a Bíblia, ela está cheia de mensagem contra essas pessoas. Sem contar que a Bíblia fala, ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, que não apacentam as ovelhas do meu rebanho. Aí o profeta continua, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a suja não limpaste, a desgarrada não tornaste a trazer. Isso acontece? Acontece, eu sou testemunha disso, porque eu já estive desviado do Evangelho. Eu fiquei 1 ano e 2 meses afastado dos caminhos do Senhor, literalmente. E você pensa que o pastor foi até mim? Lá, eu, a ovelha toda suja, doente assim no sentido espiritual. Você acha que eu recebi assistência? De jeito nenhum, não recebi. Eu na verdade, já fui obreiro, já cuidei de igreja. E quando você procura fazer a vontade de Deus como ela é, como a Bíblia pede, você é perseguido. Porque ali você não está servindo a Deus, você está servindo ao sistema. Você tem que dar lucro para o sistema. É igual você ter uma empresa, ser encarregado de uma empresa ou supervisor. Tipo, o patrão, ele coloca a empresa na sua mão. O chefão, ele vai lá, bota a empresa na sua mão e você tem que dar conta do recado. Caso contrário, ele vai ficar te atazanando, ele vai ficar te pegando no pé, ele vai ficar te cobrando e, dependendo da situação, você perde o cargo e você é demitido. Então, a igreja, o sistema dela está assim. Você é levantado como obreiro, você é levantado como a uma atividade na igreja. Mas se você não atender os requisitos daquele sistema, você vai ser perseguido e você vai ficar sendo marcado, monitorado, e você está sujeito a perder a posição, por conta que você não está fazendo a vontade do sistema. Então, passou um tempo, eu acabei me afastando do Evangelho, e ninguém foi atrás. E eu era uma pessoa mal sucedida financeiramente, né? Tipo, não dava lucro para o sistema de forma financeira, não estava dizimando. Me deixaram de escanteio, me jogaram de escanteio, passavam de largo. Então eu não tive essa assistência. Então é o que está acontecendo. Aí eu me admiro pastores que são conhecidos nacionalmente, que eu nunca segui na minha vida. Eu já tive a oportunidade de conhecer esses caras pessoalmente, de ir lá num pavilhão lá, que tem lá em Camboriú, para ver os grandes pregadores pregar. Já tive a oportunidade, mas eu nunca senti no meu coração de seguir. Porque eles eram defendidos pela multidão, a multidão seguia, a multidão aplaudia, dizia que era homem de Deus, mas eu nunca me deixei ser enganado. E eu sempre dizia, não vou seguir esse cara. Não sinto coisa boa nele. Não vejo nada de Deus na vida dele. E Deus o livre se eu falasse isso para as pessoas evangélicas. Né? Eu era repreendido. Eu estava me levantando contra o homem de Deus. E sendo que hoje a máscara desses homens estão caindo pela palavra e pela letra desta música. Que esta jovem abençoada com esta voz angelical fez. Então, a minha opinião sobre ela é que ela está de parabéns. A glória é do Senhor. A glória é de Deus, que Deus continue usando esta menina, que esta moda venha pegar, que venha surgir compositores cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, para que venha compor letras assim, não letras de triunfalismo, que a gente vê na música gospel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Deus vai te dar a vitória e os seus inimigos serão humilhados. Deus vai te levantar e as pessoas vão ficar perplexas, vão ficar constrangidas. Isso aí não é evangelho, isso aí. Evangelho do triunfalismo. Nós vamos triunfar quando nós estivermos no céu. Nós vamos triunfar quando nós estivermos na glória. É lá que vai ser triunfante. Aqui na terra, a igreja ela é militante. Ela está aqui para lutar. Ela está aqui para resistir contra o pecado, contra o sistema de Satanás, porque o mundo jaz no maligno. E esse sistema religioso que se levantou no meio evangélico não é de Deus. Deus não está nesse negócio, porque apodreceu mesmo. A igreja apodreceu. Né? Que ela falou aqui que apodreceu. Não digo a igreja em si. Não digo, mas muitos que eram para estar edificados, santificados, lavados,
Muitos que poderiam desfrutar da glória de Deus sendo derramada na igreja, não desfrutam por quê? Porque esse sistema está impregnado dentro da igreja. Não estou dizendo que a igreja está podre de jeito nenhum, não me leve a mal. Não me leve a mal, porque no meio desta podridão toda, existe o remanescente. Eu te provo pela Bíblia. Vamos ler a Bíblia aqui, rapidinho? Vamos ler a Bíblia? O que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Apocalipse é a carta da igreja de Sardes. O que a Bíblia diz? Apocalipse capítulo 3, ó. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. A igreja de Sardes é a igreja semelhante de hoje. Ela tinha nome que vivia, mas ela estava morta. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha influência na sociedade. Ela tinha vínculo, aliança com a sociedade secular. Só que ela estava morta. A podridão estava impregnada nesta igreja, mas no meio desta igreja havia um remanescente que não se contaminou. Então é disso que eu estou falando. O sistema evangélico está podre. O sistema gospel, o sistema religioso evangélico. Não estou generalizando. Não estou generalizando em hipótese alguma. Mas ele está contaminado. O pecado está impregnado. Mas no meio disso tem o remanescente. Eu conheço pastores abençoados. Eu conheço mulheres ministras do Evangelho que são santas mulheres de Deus, são abençoadas. Mas é pouco. É pouco. Então nós vemos aqui que é isso que está a situação. E esta menina, ela está fazendo uma denúncia. Ela está expondo a vergonha de muitos através da letra da música. Então assim, esse é o meu ponto de vista. Ela está totalmente certa. Oramos a Deus para que Deus venha trazer o avivamento genuíno na igreja. É por isso que o Brasil está do jeito que está. É por isso que Deus permitiu um sistema governamental corrupto assumir a nação. É por isso que Deus permitiu. Porque os maiores avivamentos da história da Bíblia e da história da igreja surgiu em tempos turbulentos, em tempos obscuros, em tempos de crise, em tempos de perseguições. O maior avivamento não vem na bonança. O avivamento ele vem no meio da tribulação. É no meio da angústia, da aflição, da tribulação, da perseguição, da hostilidade que o verdadeiro avivamento acontece. Então, é por isso que Deus está permitindo tais coisas acontecer no Brasil, porque está demais. E os maiores responsáveis pela grande apostasia no Brasil, com a igreja brasileira, são os pastores de renome. E Deus sabe onde é que vai? Deus ele vai na origem do problema. E Deus vai tratar com esses líderes que estão levando a igreja para um caminho que Deus não está. Deus não está. A prostituição espiritual, ela está tomada. Ela está tomando muitas igrejas e ela apenas fez uma denúncia. Eu sei que pode ser que tenha comentário atacando, mas não faz mal. Eu só estou botando o meu ponto de vista em cima daquilo que esta moça cantou e essa letra é mais do que uma pura realidade. Então, fica aqui esse vídeo, essa é a minha opinião. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, nosso foco é Jesus, e que Deus te abençoe e que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, da igreja brasileira, das nossas vidas, que Deus venha trazer um avivamento glorioso, um renovo glorioso, e que esse sistema que não é de Deus, esse sistema apóstata, venha cair por terra, para que a verdade do Evangelho governe a Igreja de Cristo no Brasil. Para que o governo de Cristo seja real dentro das igrejas. Para que assim a gente venha desfrutar de um maravilhoso avivamento da parte de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.